Olá pessoal, vamos dar continuidade. Esse segundo vídeo nós vamos estar falando aí, continuando sobre Amigos da Clínica, com base nesse documentário. Nós vamos falar do título agora sobre o ingresso, o ingresso numa clínica de recuperação, por nome de Jacob Slater. E o primeiro integrante que chegou a essa clínica é Jeff. E ele chega todo admirado, cheio de expectativas, e nós vamos estar falando sobre ele nesse vídeo. Vídeo 2, o ingresso. O ingresso numa clínica de recuperação como Jacob Slater, a partir do minuto 1 e 21 do documentário, narra o primeiro dia do primeiro integrante, Jeff. Ele chega admirando a fazenda, cheio de expectativas e com vontade de vencer. O mesmo acontece com seus 3 amigos, Rush, Adam e Ryan. Eles não sabem como serão esses primeiros 18 meses, que é um processo de desintoxicação, o que a clínica propõe para todo esse processo. O importante é que depositam as suas esperanças na clínica e nesse tempo em que estarão afastados de suas famílias e do convívio social ou familiar, é um tempo de reflexão inicial. Mas o que a Bíblia nos orienta sobre isso? O texto de João 8,36 diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Isso significa que o Filho, que é Jesus Cristo, se encontrar lugar na alma e no espírito de uma pessoa viciada, pode libertá-la deste mal. Em outras palavras, somente Jesus tem o poder de libertar a alma e o espírito dos dependentes químicos. Talvez alguém possa perguntar: e como isso pode acontecer? Quando uma pessoa decide seguir Jesus e passa a estudar os seus ensinamentos, narrados nas 4 narrativas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecendo a essência das verdades que ele ensina, assumindo a condição de dependente de Cristo, passa a ter a vontade constante de conversar com ele através de orações e consagrações que vão levá-la a uma desintoxicação mental e espiritual. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão." Esta é uma exortação, uma palavra que explica diretamente o que é a verdadeira liberdade, em que só Jesus liberta, e quando ele liberta dos vícios, o espírito e a alma são libertos e passam a ter o domínio do Espírito Santo. Esse é um processo que forma uma blindagem. Talvez alguém possa dizer: mas não é tão simples assim. De fato, não é nada simples. E a Bíblia explica que tipo de enfrentamento é esse. Por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, que diz: "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." A expressão do mundo aponta para uma rede de ciladas e armadilhas que o inimigo das nossas almas tem espalhado para que as pessoas com outros problemas, como de saúde, familiar, profissional, financeiro, sejam levadas aos vícios como um escape. Uma amarga ilusão que se torna um problema crônico de saúde física, mental, e a Bíblia também deixa claro que Jesus sempre ensinou de forma correta e verdadeira todos aqueles que querem ser seus alunos. Marcos 2,17
O mesmo deixa claro o que é necessário para o tratamento dos doentes por profissionais de saúde. Veja o texto. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele estava respondendo os escribas e fariseus que o criticavam e o questionavam por estar comendo com os publicanos e pecadores. Esta é uma lição fundamental por Jesus. Não faz acepção de pessoas. Não despreze ninguém por sua condição física, de saúde, ou se está viciada, mas ele se dispõe a curar a todos, mesmo que o mal seja terrivelmente avassalador, como os vícios em opioides. Ele disse que os profissionais da saúde vão tratar os doentes, obviamente até os limites da medicina. E ele veio para curar a alma e o espírito daqueles que estão sobre o jugo dos vícios e do pecado. O ingresso trouxe muita expectativa para os nossos 4 jovens, mas o fato é que o nível mais profundo e tratamento só Jesus pode oferecer. Existem na Bíblia 2 exemplos de pessoas com enfermidades graves e que foram curadas por Jesus. Enfermidades insistentes e causam sofrimento por muito tempo. Primeiro, a mulher que sofria de um fluxo de sangue. Esta mulher estava enferma por longos 12 anos, já havia feito a parte dela. Já havia se submetido aos tratamentos médicos, até os limites da medicina, mas procurou Jesus com toda a sua fé e foi curada, somente por Jesus. Isso mostra claramente que existe o tratamento médico convencional, como é o caso, desintoxicação do corpo e da alma. Mas Jesus é o único que pode libertar a pessoa do drama dos vícios ou de enfermidades gravíssimas. Como exemplo, a resposta de Jesus para essa mulher foi: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Essa palavra é muito impactante, pois Jesus está explicando que o esforço daquela mulher, que a fé dela foi fundamental para o processo de cura, não só física, mas também do espírito, pois ele disse, te salvou, além de dizer, ser curada deste teu mal. Outro exemplo é a cura de um lunático no texto de Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 ao 22. Podemos ver no versículo 15 que diz, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O desespero de um pai clamando por um milagre e vendo o estado deplorável do seu filho, cuja enfermidade havia atingido a sua alma e o seu espírito, e estava completamente fora de si, precisando de libertação. Jesus explica nos versículos 20 e 21 que os problemas de saúde espiritual, em que o inimigo se aproveita de uma alma fragilizada, possuindo-a, somente a oração e o jejum possibilitam a libertação completa que Jesus fez. Isso libertou aquele jovem dos demônios que o atormentavam. Não é diferente no caso dos vícios, pois uma vida fragilizada e oprimida pelos vícios é uma porta aberta para os casos e posições que implicam obrigatoriamente na necessidade de uma libertação completa. E isso acontece no nível espiritual, muito além do que qualquer desintoxicação física. Muito obrigada.